Salve, salve, galerinha do primeiro ano, tudo bem? O professor tá morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, né, que estejam em casa e logo a gente vai se ver novamente na sala de aula, tá? Procuramos aqui criar uma forma show aqui de passar conhecimento para vocês, nessa forma virtual que os professores do CNCC estão fazendo aqui para vocês, tá? E logo a gente, né, vai sair dessa, beleza? Continuem em casa, tá bom? E fiquem bem, cuidem bem dos seus familiares. Bom, a gente está voltando agora, né, a escola virtual aqui para vocês, e a gente está trazendo aqui a parte de gametogênese para iniciar a segunda etapa na parte de biologia 2, aí para vocês do primeiro ano, tá? Gleison, o que é gametogênese, né? Gametogênese, Gleison, tem alguma coisa a ver com gametas, né? É a formação dos gametas, tá? O processo de formação, né, de origem dos gametas. Então vamos entender aqui, né? Bom, esses gametas, né, o gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o óvulo, né, como a gente já conhece aí, quando a gente estudou no 8º ano, esses gametas, ou células sexuais, eles são produzidos, né, em gônadas, certo? As gônadas, na realidade, são as glândulas sexuais. E aí a gente tem os testículos como gônadas masculinas e os ovários como gônadas femininas, né? Então, a formação dos gametas masculinos, no caso dos espermatozoides, né, é denominada espermatogênese, tá? Espermatogênese, né? Formação do espermatozoide. E ocorre exatamente na gônada masculina, que são os testículos, tá? Já ovogênese ou ovulogênese, certo? Que é o processo de formação dos gametas femininos, né? Esse processo ele vai ocorrer exatamente nos ovários, que são as gônadas femininas, tá? Gleison, então, gônada é a glândula sexual que vai originar o gameta, né? Então, a gônada masculina, o testículo, que vai originar o gameta masculino, que seria o espermatozoide, e a gônada feminina, no caso o ovário, que vai originar o gameta feminino, que é o ovo, tá bom? E o processo de formação dos gametas a gente chama de gametogênese. Aqui é mostrando para vocês, ó, a gônada masculina, os testículos, certo? E aqui dentro, tá, serão produzidos os espermatozoides, que são exatamente os gametas masculinos. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que é formado, quais são as partes do espermatozoide, tá? E aqui, mostrando aqui o sistema genital feminino, né? A gente tem aqui o local aqui de produção dos gametas, no caso aqui o ovário, né? Os ovários aqui, ó. Note que os testículos eles são guardados, né, no escroto, que é uma bolsa que protege, né, os testículos, e os ovários eles são presos aqui exatamente em estruturas meio que franjadas, denominadas fímbrias, né, que no caso estão aqui conectadas diretamente com as tubas uterinas, tá ok? Então a gente vai estudar isso aí depois nos sistemas genitais, mas antes a gente vai falar somente dos gametas, né, como é que ocorre essa formação dos gametas, beleza? Então vamos lá. Espermatogênese, né? Processo de formação do espermatozoide, ok? Inicia-se durante o desenvolvimento embrionário, então quando, né, o embrião está se desenvolvendo, já tá dando início à formação dos seus gametas, né? Olha só que interessante. Nos testículos do embrião, né, células diploide, né, denominadas células germinativas primordiais, passam a sofrer sucessivas divisões mitóticas, dando origem a várias espermatogônias. Deus me mostra o que é um espermatogônio. A célula germinativa, né, ainda no período embrionário, ela vai estar sofrendo diversas mitoses, né, divisões celulares, e vai dar origem às primeiras espermatogônias. Tá? Cada espermatogônia, ainda 2N, ó, ok? Vai então sofrer outras mitoses, novas mitoses, e vai dar origem a novas espermatogônias. Ou seja, a célula germinativa primordial deu origem primeiramente a 2 espermatogônias. Cada espermatogônia dessa vai dar origem a mais 2, né? Ou seja, eu tenho 4 espermatogônias agora.
beleza? Isso nós chamamos de período germinativo, tá? Bom, essas continuam a se dividir por mitoses durante toda a vida do homem, né? O processo é lento, né? Até atingir a puberdade. Depois intensifica-se muito, né? E declinando novamente na velhice. Ou seja, somente quando o homem está ficando velho, né? Ocorre então uma queda aí na produção dessas células, né? Germinativas aqui, desses espermatogônios. Então o que é que vai acontecer? Né? As espermatogônias diploides, tá? Elas vão então sofrer aqui transformações, né? Vai acontecer aqui o crescimento sem divisão celular e vai dar origem a uma célula chamada espermatócito 1. O espermatócito 1, que ainda é uma célula diploide, vai sofrer meiose 1 e vai dar origem a espermatócitos 2, onde cada espermatócito desse, né, por ser originário de meiose, ela terá então a metade do número de cromossomos da célula original. Então, cada espermatócito 2 vai ser, na realidade, uma célula haploide. Tá ok? Cada espermatócito 2, então, vai entrar em meiose 2 e vai dar origem, cada uma delas, a duas células, cada uma que vai dar origem aos espermatozoides. Ou seja, o espermatozoide é uma célula haploide. Tá? Lembre-se que todas as células do nosso corpo, elas são células diploides, são células que apresentam 46 cromossomos, com exceção das nossas células sexuais, que são células haploides, que apresentam apenas 23 cromossomos. Ok? Então aqui mostrando o processo de formação dos gametas masculinos, espermatogênese. Certo? Olha só aqui, né? A gente tem aqui, né, a formação, o início aqui da célula do espermatozoide. Observe aqui que várias mitocôndrias fazem parte aqui do processo de formação dessa célula. Por quê? Porque as mitocôndrias elas terão uma participação muito importante na produção do espermatozoide, na formação do espermatozoide. Tá? Vai ocorrer aqui também a formação do grânulo acrossômico, que vai dar origem à vesícula acrossômica. Gleison, o que é o acrossomo? É uma bolsa cheia de enzimas digestivas. Né? Essas enzimas elas vão ser importantes para corroer a membrana do óvulo feminino, certo? A gente vai mostrar depois para vocês. O núcleo aqui se intensificando, ó, tá? E já temos a origem, né, a formação aqui do flagelo, que é uma peça importante demais para o espermatozoide, porque vai servir para a locomoção do mesmo, tá ok? Aqui está a formação do capuz acrossômico, que já está começando a se originar aqui para formar a parte anterior do espermatozoide, né? E finalmente a gente tem aqui o acrossomo, né, conectado aqui diretamente ao núcleo, tá ok? A peça intermediária, que ela é basicamente rica em mitocôndrias, porque essas mitocôndrias elas vão fornecer energia para que a célula possa nadar, né, para que possa ocorrer a movimentação, o deslocamento aqui, né, dessa célula graças ao movimento do seu flagelo. Tá ok? Então aqui a gente tem a primeira parte, que é o acrossomo, né? Aqui, ó, praticamente na cabeça do espermatozoide, as mitocôndrias na peça intermediária e toda essa estrutura aqui formando a cauda ou flagelo da célula. Ok? Então, Gleison, o espermatozoide ele é dividido em 3 partes, né? Ele é dividido em cabeça, ou região principal. O que é que eu vou encontrar na cabeça do espermatozoide? Eu vou ter o núcleo e vou ter o acrossomo, certo? Só lembrando que o acrossomo também é uma parte de grande importância para o espermatozoide. A peça intermediária, que é essa parte aqui, mediana da estrutura do espermatozoide, né, que é cheia de mitocôndrias, tem muitas mitocôndrias responsáveis pela liberação da energia necessária à movimentação do espermatozoide. Então, o flagelo vai se locomover, vai se movimentar graças à energia fornecida pelas mitocôndrias que estão localizadas na peça intermediária. Tá bom? E a cauda, né, que eu acabei de falar, que é uma estrutura, né, que apresenta um flagelo modificado responsável pela locomoção do espermatozoide. Então essas são as 3 partes principais aqui da célula sexual masculina. Tranquilo? Aqui é mostrando para vocês uma animação, tá? Da fertilização. Olha só aqui como é que o espermatozoide ele se comporta, certo? Nadando
né, aqui para que possa ocorrer a fecundação. Olha só que interessante. Vários espermatozoides aí, né, nadando. Olha só o movimento aqui do flagelo, ó. Olha só a quantidade de espermatozoide aí, ó. Aí a gente tem a seleção natural dos espermatozoides, né? Os espermatozoides mais adaptados ao meio em que estão vão conseguir chegar ao seu destino aqui, ó. E olha só, os espermatozoides tentando atravessar aqui a corola radiata, que é a membrana do ovo. Tá? Vamos agora falar de ovogênese ou ovulogênese, processo de formação do gameta feminino, ou seja, do óvulo. Tá certo? Então, assim, a ovulogênese também se inicia no período embrionário, certo? Assim como a espermatogênese. As células germinativas primordiais diploides do ovário dividem-se por sucessivas mitoses, formando várias ovogônias ou oogônias, tá? Diploides. Estas também sofrem várias mitoses, formando novas ovogônias. Algumas aumentam muito de tamanho, entrando no período de crescimento, formando os ovócitos primários. Então, no mesmo esquema lá da espermatogênese, a célula germinativa, também diploide, também se iniciando lá no período, né, embrionário, ela vai sofrer mitoses, onde vai dar origem a duas ovogônias, certo? Cada ovogônia dessa ainda diploide. Cada ovogônia dessa vai realizar mitoses, onde nós teremos então agora 4 ovogônias, também diploides. Vai acontecer então o crescimento sem divisão celular, onde uma ovogônia dessas irá se transformar em ovócito 1. O ovócito 1 continua diploide, tá? Ele então irá sofrer uma meiose 1, onde nós teremos a formação de um ovócito 2 haploide e um glóbulo polar. O que é que vai acontecer? O ovócito 2, né, ele vai entrar em meiose 2. E aí ele vai originar um óvulo, um glóbulo polar, e o outro glóbulo polar continua originando ainda 2 glóbulos polares. Resumo. O ovócito 2, né, ele vai produzir apenas um óvulo e as outras 3, né, serão degeneradas, que nós chamamos aqui de glóbulos polares. Tá? Ou seja, enquanto o homem ele produz milhares de espermatozoides, né, a mulher produz apenas um óvulo, tá certo? Então aqui é o esquema da ovulogênese ou ovogênese, que é o processo de formação do óvulo, tá certo? Bom, na mulher, a gametogênese está relacionada com as modificações hormonais que também preparam o útero para uma eventual gravidez, tá? Quando a mulher está no período fértil, né, o que é que vai acontecer? O útero ela vai sofrer algumas modificações, tá? Uma emancipação do útero, podemos dizer assim, né? Ele vai crescer, tá? De tamanho. Por quê? Porque vai preparar para receber um embrião, tá bom? Então, assim, todos os meses esse processo se repete, né? A parede uterina se espessa, né, preparando-se para receber o embrião. Né? Caso a fecundação não ocorra, a gametogênese não se completa e o espessamento da parede uterina é eliminado pela vagina. Ou seja, ocorre então uma descamação do tecido endometrial. Gleison, o que é o tecido endometrial? O endométrio é o tecido interno da parede do útero, tá certo? Então, caso isso aqui não ocorra, né, essa parte do útero que cresceu, né, ela vai ter que ser degenerada. Então ocorre a descamação do endométrio, né, e a gente chama isso de menstruação, tá bom? Essa descamação da parede uterina é chamada menstruação, ou seja, né, todo mês ocorre então essa degeneração, essa descamação da parede do útero, né? Note aqui, ó, essa região aqui do colo do útero, né, ó, tá? O endométrio espessado, ó, certo? O que é que vai acontecer? Então,
essa parede que dilatou, ela vai, né, ser degenerada, ela vai cair, certo? E aí ocorre, né, o extravasamento aqui de sangue, tá certo? A gente chama aqui de fluxo menstrual, beleza? E aqui é mostrando o óvulo da mulher, né, a célula sexual feminina e as suas partes. A gente tem aqui uma membrana, certo? Chamada de corona ou corola radiata, né? Que a missão do espermatozoide é exatamente tentar atravessar essa corona radiata aqui. Ou seja, o acrossomo do espermatozoide ele vai liberar enzimas digestivas que vão tentar corroer aqui essa corona radiata para que a célula sexual masculina possa injetar o seu DNA dentro da célula feminina. Tá bom? Essa parte aqui mais externa, após a corona radiata, é chamada zona pelúcida. A gente tem aqui o núcleo e o citoplasma. Beleza? Galera, valeu, um abraço para vocês.